E aí galera, beleza? Meu nome é Matheus Bender, eu tenho 24 anos, eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu estudei Sociologia no meu bacharelado e agora eu estou indo para a China para fazer um mestrado num programa chamado Yenching Academy, na Peking University. Eu estou muito interessado, vou aprender, meu foco de estudo é a Belt and Road Initiative e o poder da China em redução de pobreza. Meu maior desejo é entender políticas públicas, eu quero trabalhar com isso no futuro, né? Eu quero seguir para meu doutorado, ensino mestrado, e eu quero entender como a China, de um país que nos anos 80 vivia quase 70% da população em extrema pobreza, em 2021 o Xi Jinping declarou que não existe mais extrema pobreza no país. Então, né, um país que estava numa situação ainda mais subdesenvolvida que a do Brasil, conseguiu atingir todos esses marcos históricos que nunca foram atingidos por nenhum outro país desenvolvido ou não desenvolvido do mundo. Então, eu tenho muito interesse em aprender sobre isso. A minha jornada acadêmica começa no ensino médio, eu participava de feiras de ciência, eu fiz uma cadeira de rodas voltada para a experiência pedagógica infantil, quando eu estava no meu último ano do ensino técnico, numa escola chamada Fundação Liberato, em Novo Hamburgo. E com aquele projeto, eu tive minha primeira experiência, né, com método científico, fiquei muito encantado com isso, mas eu estava fazendo na área de engenharia mecânica. A gente ganhou alguns prêmios, eu fui para os Estados Unidos apresentar na conferência em Pittsburgh, tudo pago. Isso foi uma experiência que me transformou de verdade e me fez também aplicar para estudar nos Estados Unidos, né? Eu recebi uma bolsa integral para estudar o que eu quisesse. Sociologia, para mim, era o caminho para entender dinâmicas sociais. E durante minha graduação, eu fiz algumas pesquisas internas dentro da universidade com a questão de difusão de doenças sexuais, infecções sexuais e tudo em volta disso, porque eu fazia parte de um clube. E eu também fiz uma TCC. Meu TCC foi uma análise estatística da correlação entre trauma infantil com síndrome do impostor. É interessante ter essa experiência também individual. E eu também fiz um estágio na Universidade de Nova York, no setor de saúde pública, e voltado à crise dos opioides nos Estados Unidos, que é uma coisa muito interessante, né? Mostrando como o lobby de grandes empresas pode influenciar negativamente um país de uma maneira avassaladora, né? Os Estados Unidos não tinham um problema de saúde pública e hoje eles têm um problema gigantesco de saúde pública que eles não conseguem resolver. Então, né, eu acho que o meu interesse da China vem dessa ideia de um país que é construído e não só existe e pessoas dão um input e empresas dão um input e se torna uma coisa anárquica em crescimento. A planificação da economia da China me interessa muito e a maneira que o governo centralizado funciona para o desenvolvimento do bem-estar comum. Então, eu gostaria de aprender sobre isso. Meu projeto vai ser em redução de pobreza, tenho muito interesse com isso, como funciona em níveis internacionais. Eu gostaria de trabalhar com esse tipo de coisa no futuro também. Agora, sobre o meu interesse de trabalhar com a G-China, eu vou me mudar para a Universidade de Pequim, que é considerada, se não a melhor, a segunda melhor da China e da Ásia. E eu não gostaria de simplesmente estudar aquilo e não poder ter um diálogo como as coisas que eu estou aprendendo se difundem ou podem ser difundidas no Brasil, né? E quais coisas a gente pode aprender com a China, positivas e negativas. Então eu adoraria fazer parte de um núcleo acadêmico no nosso país que possa dialogar com essas possíveis propostas e políticas e mudanças que nós precisamos fazer para desenvolver o nosso país, né? Eu acredito em um plano para o Brasil, eu acredito num projeto para o Brasil e a gente precisa encontrar esse projeto da mesma maneira que a China encontrou, né? E vem encontrando e está despontando hoje, depois de 40 anos de luta, sofrimento, né? Hoje é uma potência mundial, maior economia do mundo em questão de paridade de poder de compra. Eu gostaria de ver uma coisa assim para o Brasil, eu gostaria de trabalhar com vocês para que a gente possa discutir isso e como o futuro pode ser melhor, não só para a China, mas também para o Brasil. Valeu? Prazerzaço!